certezas dos homens-planta e dos macacos. Mas você não promove deliberadamente a superstição entre o mundo exterior? Eu argumentei. Esse é o seu ato mais cruel. Você pode me dizer por que mantém tal engano? Toda a vida em Barsoom, disse ela, existe apenas para servir aos Terns. De que outra forma poderíamos viver se o mundo exterior não fornecesse nosso trabalho e comida? Você acha que uma Tern se rebaixaria pelo trabalho? Então é verdade você come carne humana? Eu perguntei horrorizado. Ela olhou para mim com comiseração piedosa. Verdadeiramente, comemos a carne das ordens inferiores. Você não sabe? A carne de animais, sim, respondi, mas não de homens. Assim como o homem pode comer a carne dos animais, os deuses podem comer a carne dos homens. Os santos Terns são os deuses de Barsoom. Fiquei enojado e imagino que minha expressão mostrava isso. Você é um incrédulo agora, ela continuou gentilmente, mas se escaparmos dos piratas negros e voltarmos para a corte de Matai Shan, acredito que podemos encontrar uma maneira de convencê-lo de seu erro. Ela hesitou, talvez até uma maneira de mantê-lo como Khan, um de nós. Novamente seus olhos caíram e uma cor fraca surgiu em sua bochecha. Eu não conseguia entender o que ela queria dizer então, nem por algum tempo. Toris costumava dizer que eu era um simplório em certos assuntos, e talvez ela estivesse certa. Temo que retribuiria mal a hospitalidade de seu pai, eu disse. Se eu fosse um ter, a primeira coisa que faria seria colocar guardas armados na foz do rio ISS para escoltar os viajantes iludidos de volta ao mundo exterior. Eu também dedicaria minha vida a exterminar os horríveis homens planta e seus terríveis companheiros, os grandes macacos brancos. Ela parecia realmente horrorizada. Não, não, ela gritou. Você não deve falar essas coisas sacrílegas, você não deve nem mesmo pensar nelas. Se eles souberem de tais pensamentos, se algum dia retornarmos aos templos dos Ters, eles causarão uma morte terrível a você. Nem mesmo eu. Ela corou novamente e recomeçou. Nem mesmo eu poderia salvá-lo. Eu não disse mais nada. Evidentemente, era inútil. Ela estava mais mergulhada na superstição do que até mesmo os marcianos do mundo exterior. Eles adoravam apenas uma bela esperança de uma vida de amor, paz e felicidade após a morte. Os Terns reverenciavam os horríveis homens plantas e macacos, vendo-os como as moradas dos espíritos de seus mortos. Quando nos aproximamos do cone escuro e truncado, a embarcação diminuiu a velocidade até que mal nos movemos. Então, no topo da crista da montanha, vi abaixo de nós a boca escancarada de um enorme poço circular, seu fundo perdido na escuridão total. O poço tinha 1000 pés de diâmetro, suas paredes lisas e aparentemente formadas de rocha basáltica negra. Por um momento, a nave pairou imóvel diretamente acima do centro do vazio, então começou uma lenta descida para o abismo. Cada vez mais afundamos até que a escuridão nos envolveu e nossas luzes iluminaram o abismo apenas o suficiente para revelar a vasta profundidade. No halo escuro de nosso próprio esplendor, o enorme navio de guerra caiu constantemente, como se mergulhasse nas entranhas de Barsoom. Por meia hora descemos, até que o poço terminou abruptamente na cúpula de um vasto mundo subterrâneo. Abaixo de nós, as ondas de um mar escondido rolavam e brilhavam com um brilho fosforescente. Milhares de navios pontilhavam sua superfície, enquanto pequenas ilhas sustentavam uma vegetação estranha e incolor. Com graça lenta e majestosa, o navio de guerra pousou na água. Suas enormes hélices de ar foram retraídas durante a descida, substituídas por hélices de água menores, mas mais potentes. Quando começaram a virar, o navio retomou sua jornada, navegando na água com a mesma flutuabilidade e segurança que o ar. Faidor e eu ficamos sem palavras. Não tínhamos ouvido falar nem imaginado um mundo como este escondido sob Barsoom. Quase todos os navios eram navios de guerra, embora alguns isqueiros e barcaças flutuassem entre eles. Não havia grandes mercantes como aqueles que percorrem os céus entre as cidades na superfície. Aqui está o porto da marinha dos primogênitos, disse uma voz atrás de nós. Virando-se, vimos Shodar, um leve sorriso divertido nos lábios. Este mar, continuou ele, é maior do que Corus. Ele recebe o transbordamento dos mares superiores. Para evitar que suba muito, temos 4 grandes estações de bombeamento que forçam o excesso de água de volta para os reservatórios do norte, de onde os homens vermelhos retiram a irrigação que nutre suas terras agrícolas. Sua explicação trouxe uma clareza repentina. Os homens vermelhos há muito consideravam milagrosas as súbitas colunas de água jorrando da rocha de seus reservatórios. Gerações de estudiosos foram incapazes de explicar a fonte desse imenso suprimento, eventualmente aceitando sem questionar. Passamos por várias pequenas ilhas com edifícios circulares, estranhamente sem teto e perfuradas no meio do caminho com pequenas janelas fortemente gradeadas.
Eles traziam as marcas inconfundíveis das prisões, reforçados por guardas armados patrulhando as praias ou empoleirados em bancos baixos. A maioria dessas ilhas era minúscula, mal um acre, mas logo avistamos uma muito maior diretamente à frente nosso destino. O navio de guerra logo foi atracado contra sua costa íngreme. Chodar sinalizou para que seguíssemos. Com meia dúzia de oficiais e homens, nos aproximamos de uma grande estrutura oval algumas centenas de metros para o interior. Você verá isso em breve, disse Chodar a Faidor. Os prisioneiros que capturamos são apresentados a ela. Ocasionalmente, ela seleciona alguns para reabastecer suas servas. Nenhum serve a Jesus por mais de um ano, acrescentou, um sorriso sombrio emprestando crueldade às suas palavras. Embora relutante em acreditar que isso se aliasse a tais seres, Faidor agora nutria dúvidas e medo. Ela se agarrou firmemente a mim, não mais a filha orgulhosa do mestre da vida e da morte de Barson, mas uma garota assustada nas mãos de inimigos impiedosos. O prédio estava sem teto. Em seu centro havia um longo tanque de água, afundado como uma piscina. Perto de um lado flutuava um curioso objeto preto, talvez uma estranha criatura das águas subterrâneas ou uma jangada estranha, eu não sabia dizer. Logo entendemos, pois quando chegamos à beira da piscina, Chodar falou algumas palavras em uma língua estranha. Uma escotilha se ergueu do objeto e um marinheiro negro emergiu. Transmita ao seu oficial, ordenou Chodar, as ordens do Dr. Chodar. Diga aí que Dr. Chodar, com oficiais, homens e 2 prisioneiros, deve ser transportado para os jardins de Sus ao lado do Templo Dourado. Bendita seja a casca de seu primeiro ancestral, nobre Dator, respondeu o homem. Deve ser feito como você ordenar. Levantando as mãos na habitual saudação barsomiana, ele desapareceu de volta na nave. Momentos depois, um oficial resplandecente em magníficos ornamentos apareceu no convés, dando as boas-vindas a Chodar a bordo. Nós seguimos, descendo abaixo. A cabine se estendia pelo navio, com vigias abaixo da linha d'água de ambos os lados. Uma vez que todos estavam abaixo, comandos foram emitidos, a escotilha fechada e protegida, e a embarcação começou a vibrar com o zumbido rítmico de seu maquinário. Para onde podemos ir em uma piscina tão pequena? Faidor perguntou. Não para cima, eu disse. Observe que o prédio, embora sem teto, é coberto por uma forte grade de metal. Então onde? Ela pressionou. A julgar pela embarcação, estamos caindo, respondi. Faidor estremeceu. Mesmo para alguém nascido à vista do único mar remanescente de Marte, as águas de Barsuma muito eram lendárias, e ela compartilhava o terror marciano comum das águas profundas. Logo a sensação de naufrágio tornou-se inegável. Estávamos descendo rapidamente. A corrente de água passando pelas vigias era audível e, na luz fraca filtrada por elas, os redemoinhos dos mares marcianos eram claramente visíveis. Faidor agarrou meu braço. Salve-me. Ela sussurrou. Salve-me e qualquer desejo seu será atendido. Qualquer coisa dentro do poder dos ternos sagrados será sua. Faidor, ela vacilou por um momento, então em voz muito baixa, Faidor já é seu. Senti pena da pobre garota e coloquei minha mão sobre a dela, onde ela repousava no meu braço. Meu gesto deve ter sido mal interpretado, pois, com uma rápida olhada ao redor da sala para se certificar de que estávamos sozinhos, ela jogou os braços em volta do meu pescoço e pressionou o rosto contra o meu. Capítulo 9. Isus, deusa da vida eterna. A confissão de amor, arrancada dela pelo medo, tocou-me profundamente, mas também me humilhou, pois senti que alguma palavra ou ato descuidado meu deve tê-la levado a acreditar que eu retribuía sua afeição. Eu nunca fui muito mulherengo. Meus interesses sempre se inclinaram para a luta e outras atividades masculinas, em vez de me demorar em luvas perfumadas pequenas demais para mim ou beijar uma flor morta que cheirava a repolho. Eu estava totalmente perdido como responder. 1000 vezes eu preferiria ter enfrentado as hordas selvagens do fundo do Mar Morto do que encontrar o olhar dessa linda garota e falar a verdade que devo. No entanto, não havia alternativa, então eu fiz isso sem jeito, temo. Gentilmente, tirei suas mãos do pescoço e, ainda segurando-as, contei a ela a história do meu amor por Dejatoris. Entre todas as mulheres de 2 mundos que eu conheci, admirei ou conheci, só ela já segurou meu coração. Sua reação foi imediata e feroz. Como uma tigresa, ela se levantou de um salto, ofegante, o rosto contorcido de malícia, os olhos brilhando nos meus. Cachorro! Ela sibilou. É um de um blasfemador. Você acha que Faidor, filha de Matai Shang, suplica? Ela comanda. Qual é a sua paixão insignificante do mundo exterior pela criatura vil que você escolheu em sua outra vida para mim? Faidor te glorificou com o amor dela e você a desprezou. 10.000 mortes impensavelmente atrozes não poderiam espiar a afronta que você me colocou.
O desgraçado que você chama de dejatorista morrerá o mais horrível de todos. Você selou sua condenação. E você? Você será o escravo mais cruel a serviço da deusa que tentou humilhar. Tortura e ignomínia serão amontoadas sobre você até que você rasteje aos meus pés, implorando a bênção da morte. Em minha graciosa generosidade, finalmente considerei sua oração e, da alta varanda dos penhascos dourados, observarei os grandes macacos brancos rasgá-lo em pedaços. Ela tinha tudo planejado cada detalhe do início ao fim. Fiquei surpreso que alguém tão divinamente belo pudesse ser tão diabolicamente vingativo. No entanto, percebi que ela havia negligenciado um único fator. Sem a intenção de aumentar seu desconforto, mas sim permitir que ela ajustasse seus planos em linhas mais práticas, apontei para a vigia mais próxima. De repente, ela parecia se lembrar de seus arredores. Um olhar para as águas escuras e turbulentas do lado de fora fez cair em um banco baixo. Com o rosto enterrado nos braços, ela soluçou como uma criança assustada em vez de uma deusa orgulhosa e todo-poderosa. Afundamos, afundamos, até que o vidro pesado das vigias começou a aquecer com a água ao redor, um sinal de que estávamos muito abaixo da crosta superficial de Marte. Por fim, nosso movimento descendente cessou. Eu podia ouvir as hélices agitando a água na polpa e impulsionando-nos rapidamente para a frente. A escuridão nos cercava, mas a luz de nossas vigias, refletindo no que deve ter sido um poderoso holofote no nariz do submarino, revelou uma passagem estreita, revestida de rocha e semelhante a um tubo. Depois de alguns minutos, as hélices pararam e paramos completamente apenas para começar a subir rapidamente em direção à superfície. A luz ficou mais forte e finalmente paramos. Shodar entrou com seus homens. Venha, disse ele, e nós o seguimos pela escotilha aberta por um dos marinheiros. Nós nos encontramos em uma pequena abóbada subterrânea. Em seu centro flutuava nosso submarino, suas costas pretas quase invisíveis. Uma plataforma nivelada contornava a piscina, e as paredes da caverna se erguiam acentuadamente antes de se arquearem em direção ao teto baixo. Várias entradas para passagens mal iluminadas pontuavam as paredes acima da borda. Nossos captores nos levaram a uma dessas passagens, parando diante de uma gaiola de aço no fundo de um poço que se estendia para cima até onde a vista alcançava. Era um dos elevadores padrão que eu tinha visto em outro lugar em Barsum, operado por enormes ímãs suspensos no topo do poço. Um dispositivo elétrico regulava o magnetismo, permitindo o controle sobre a velocidade do carro. Por longos trechos, os carros se moviam a uma velocidade nauseante, especialmente na jornada ascendente, pois a fraca gravidade marciana quase não oferecia resistência à poderosa força que nos impulsionava. Mal as portas do elevador se fecharam atrás de nós, já estávamos diminuindo a velocidade para parar no patamar superior, tão rápida foi nossa subida do longo poço. Quando saímos do pequeno prédio que abrigava o terminal superior do elevador, nos encontramos no meio de um verdadeiro país das fadas. Nenhuma linguagem terrena poderia transmitir o esplendor diante de nós. Pode-se falar de gramados escarlates e árvores com troncos de marfim enfeitadas com flores roxas brilhantes, de caminhos sinuosos pavimentados com rubis esmagados, esmeraldas, turquesa e até diamantes, de um magnífico templo de ouro polido, gravado com desenhos intrincados, mas as palavras não conseguem capturar as cores deslumbrantes desconhecidas aos olhos terrestres, ou a mente que poderia captar o brilho extraordinário das incontáveis joias de Barson. Até meus olhos, há muito acostumados com as extravagâncias opulentas da corte de um Jedak marciano, ficaram impressionados com o espetáculo. Os olhos de Fedor se arregalaram de admiração. O templo de Sus, ela sussurrou para si mesma. Shodar nos observou com um sorriso sombrio, parte diversão, parte prazer malicioso. Os jardins fervilhavam de homens e mulheres negros brilhantemente adornados, enquanto mulheres vermelhas e brancas atendiam a todas as suas necessidades. As princesas e deusas do mundo exterior e os templos dos Terns foram levados para servir como escravos aqui. Passamos por essa cena deslumbrante em direção ao templo, onde um cordão de guardas armados nos parou na entrada principal. Shodar trocou algumas palavras com um oficial e eles entraram juntos, retornando algum tempo depois para anunciar que Sus desejava ver a filha de Mataishan e o estranho visitante de outro mundo que havia sido um príncipe de Hélio. Lentamente, passamos por corredores intermináveis de beleza inimaginável, por magníficos apartamentos e salões imponentes, até chegarmos a uma espaçosa câmara central. Um oficial na outra extremidade sinalizou e um cortesão ricamente adornado apareceu. Fomos levados até a porta e instruídos a ficar de joelhos, de costas para a sala. Quando as portas se abriram, fomos avisados para não virar a cabeça sob pena de morte instantânea e fomos ordenados a rastejar até a presença de Sus.
Nunca estive em uma posição mais degradante e apenas meu amor por Dejatoriz e a esperança de vê-la novamente me impediram de enfrentar a deusa e enfrentar minha morte com dignidade. Depois de rastejar algumas centenas de metros, nossa escolta nos parou. Deixe-o se levantar, ordenou uma voz fina e vacilante, claramente acostumada à autoridade. Levante-se, repetiu nossa escolta, mas não olhe para Jesus. A mulher me agrada, continuou a voz após uma pausa. Ela deve cumprir o tempo que lhe foi atribuído. O homem pode retornar à ilha de Shador, na costa norte do Mar de Omean. E a mulher olhe para Jesus, sabendo que aqueles das ordens inferiores que contemplam seu rosto radiante suportam sua glória ofuscante apenas um ano. Eu observei Fedor com o canto do olho. Ela se virou lentamente, pálida para um tom fantasmagórico, atraída irresistivelmente para Jesus. Seu braço nu tocou o meu quando ela encarou a deusa da vida eterna pela primeira vez. Eu não podia ver sua expressão, mas sentia a estremecer através do braço que roçava o meu. Deve ser realmente deslumbrante, pensei, como ver tão profundamente a filha de Matai Shan. Deixe a mulher ficar. Remova o homem. Ah, Jesus falou, e a mão pesada do oficial pressionou meu ombro. Seguindo suas instruções, caí de joelhos novamente e rastejei para fora da presença. Tinha sido minha primeira audiência com uma divindade, mas confesso que estava mais ciente da visão ridícula que cortei do que da própria deusa. Uma vez lá fora, as portas se fecharam atrás de nós e fui convidado a me levantar. Tildar se juntou a mim e lentamente voltamos para os jardins. Você poupou minha vida quando poderia facilmente tê-la tomado, disse ele depois de um trecho silencioso de caminhada, e eu ajudaria se pudesse. Posso tornar sua vida aqui mais suportável, mas seu destino é inevitável. Você pode nunca mais voltar ao mundo exterior. Qual será o meu destino? Eu perguntei. Isso depende muito de Sus. Contanto que ela não o convoque e revele seu rosto, você pode viver por anos na mais suave escravidão que eu puder arranjar. Por que ela me chamaria? Eu perguntei. Os homens das ordens inferiores são frequentemente usados para diversão, explicou o oficial. Um lutador como você, por exemplo, proporcionaria um bom esporte nos ritos mensais do templo. Homens lutam contra homens e homens lutam contra feras para o prazer de Sus e para reabastecer sua despensa. Ela come carne humana. Eu perguntei não com horror, pois tendo aprendido a natureza dos santos terres, eu estava preparado para qualquer coisa neste céu estranho e inacessível, onde uma vontade onipotente governava tudo, e séculos de fanatismo e autoadoração haviam apagado qualquer traço de compaixão humana mais ampla. Eles eram um povo bêbado de poder e triunfo, vendo os outros habitantes de Marte como vemos o gado. Por que então eles não deveriam consumir a carne das ordens inferiores, cujas vidas e pensamentos eles entendiam não mais do que nós entendemos os instintos do gado que abatemos? Ela come apenas a carne dos melhores soliternes e de barsomyans vermelhos. O resto vai para nossas mesas. Os animais são para os escravos. Ela também gosta de outras iguarias. Eu não compreendi então o significado de outras iguarias. Eu achava que o apetite de Sus por carne humana era o limite do horror, mas ainda tinha que aprender as profundezas da crueldade a que o poder absoluto poderia descer. Estávamos nos aproximando das câmaras e corredores finais que levavam aos jardins quando um oficial nos alcançou. Isus deve ver este homem novamente, disse ele. A garota disse a ela que ele é de uma beleza maravilhosa e tal destreza que ele sozinho matou 7 dos primogênitos e amarrou Shodar com seu próprio arnês. Shodar se mexeu inquieto. Claramente, ele não gostava da ideia de que Isus agora soubesse de sua derrota ignominiosa. Sem dizer uma palavra, ele se virou e seguimos o oficial até as portas fechadas da câmara de audiência de Isus. A cerimônia de entrada foi repetida. Mais uma vez, Isus me mandou levantar. Por vários minutos, tudo ficou em silêncio como uma tumba. Seus olhos me avaliaram friamente. Por fim, sua voz fina e vacilante quebrou a quietude, entoando as palavras que por incontáveis eras selaram o destino de inúmeras vítimas. E o homem se vire e olhe para Jesus, sabendo que aqueles das ordens inferiores que contemplam a visão sagrada de seu rosto radiante sobrevivem à glória ofuscante apenas um único ano. Obedeci, esperando alguma revelação divina, mas em vez disso vi apenas uma linha sólida de homens armados diante de um estrado sustentando um grande banco de madeira de sorapus esculpida. Sobre ela estava agachada uma mulher negra, evidentemente muito velha. Seu crânio estava nu, seu rosto enrugado e costurado, seus olhos queimando de órbitas afundadas. 2 presas amarelas sozinhas permaneceram em sua boca desdentada. Seu corpo emaciado, com braços e pernas presos a um torso principalmente distorcido. Ao seu redor havia escavas, entre elas Fador branca e trêmula. Este é o homem que matou 7 dos primogênitos e amarrou Dator Shodar com seu próprio arreio?
Sus exigiu. A visão mais gloriosa da beleza divina é, respondeu o oficial ao meu lado. Traga Dr. Shodar, ela ordenou. Shodar foi trazido. Sus olhou para ele com uma luz maligna em seus olhos horríveis. E você, um dator dos primogênitos? Ela gritou. Pela desgraça que você trouxe sobre a raça imortal, você será degradado abaixo do nível mais baixo. Não mais um dator, você será para sempre um escravo de escravos, buscando e carregando para a mais baixa das ordens inferiores que servem em meus jardins. Remova o arnês dele. Covardes e escravos não usam armadilhas. Shodar ficou orgulhoso e impassível enquanto um soldado despojava de seu equipamento ornamentado. Vá embora, gritou a mulherzinha enfurecida. Vá embora e, em vez da luz dos jardins de Sus, sirva como escravo daquele que o conquistou na ilha de Shador, no mar de Omé. Tire-o da minha vista. Lentamente, de cabeça erguida, Shodar se virou e saiu da câmara. Sus levantou-se e saiu por outro caminho. Virando-se para mim, ela disse: Você deve retornar a Shador por enquanto. Mais tarde, Sus observará a sua luta. Ah. Ela desapareceu com sua comitiva, deixando apenas Faidor para trás. Oh, não me deixe neste lugar terrível, ela implorou, correndo para mim. Perdoe o que eu disse, meu príncipe. Eu não quis dizer isso. Apenas me leve com você. Deixe-me compartilhar sua prisão em Shador. Suas palavras saíram em uma corrida frenética. Você não pode entender a honra que eu fiz a você. Entre os Terns, não há casamento como entre as raças exteriores. Poderíamos ter vivido juntos para sempre em amor e felicidade. Nós dois olhamos para isso e em um ano morremos. Vamos pelo menos viver esse ano juntos em qualquer alegria que reste para os condenados. Se é difícil para mim entendê-lo, Faidor, respondi, você não pode ver que é igualmente difícil para você compreender os costumes, motivos e leis que me guiam? Não desejo machucá-lo, nem subestimar sua honra, mas o que você deseja pode não ser. Independentemente das superstições do mundo exterior, ou dos santos Ters, ou dos primogênitos negros, eu não estou morto. Enquanto eu viver, meu coração bate por uma mulher sozinha e incomparável de Jatoris, princesa de Hélio. Quando a morte cheira, meu coração cessa, além disso, não sei mais. Nisso, sou tão sábio quanto Matai Shan, mestre da vida e da morte, ou Isus, deusa da vida eterna. Faidor olhou para mim por um momento. Seus olhos não continham raiva agora, apenas uma triste desesperança. Eu não entendo, disse ela e caminhou lentamente em direção à porta pela qual Isus e sua comitiva haviam desaparecido. Em instantes, ela desapareceu de vista. Capítulo Shailha, prisão de Shador. Os jardins externos para os quais o guarda agora me levava encontrei Shodar cercado por uma multidão de nobres negros. Eles estavam gritando maldições para ele, batendo em seu rosto e cuspindo nele. Quando apareci, a atenção deles se voltou para mim. Ah, gritou um deles, então esta é a criatura que devotou o grande Shodar com as próprias mãos. Vamos ver como isso foi feito. Deixe-o amarrar Turid, sugeriu uma bela mulher, rindo. Turid é um nobre dator. Deixe-o ensinar ao cão o que significa enfrentar um homem de verdade. Sim, Turid. Turid. Uma dúzia de vozes ecoou. Lá vem ele, exclamou outro, e me virei para ver um enorme preto, adornado com ornamentos brilhantes e armado, aproximando-se com um porte orgulhoso e galante. E agora? Ele exigiu. O que você quer de Turid? Uma dúzia de vozes explicou rapidamente. Os olhos de Turid se estreitaram em fendas perigosas quando ele se virou para Shodar. Calote. Ele sibilou. Eu sempre suspeitei do coração de um Surak em seu peito sujo. Você me derrotou nos conselhos secretos de Sus, mas agora, no campo de batalha onde os verdadeiros homens são medidos, seu coração sarnento está exposto. Calote, eu te rejeito com meu pé. Com isso, ele balançou para chutar Shodar. Meu sangue ferveu. Por minutos eu fervi com o tratamento covarde que Shodar sofrera simplesmente por cair em desgraça de Sus. Eu não lhe dava amor, mas não posso testemunhar tal injustiça sem fúria, agindo por impulso como se a razão não tivesse controle sobre mim. Eu estava ao lado de Shodar quando o chute de Turid veio e eu interceptei com um golpe doloroso em sua canela, salvando Shodar de mais humilhação. Por um momento, o silêncio reinou. Então Turid rugiu de raiva e se lançou contra minha garganta, assim como Shodar havia feito a bordo do cruzador. O resultado foi o mesmo. Eu me abaixei sob seus braços e, quando ele passou, dei um golpe poderoso em sua mandíbula. O gigante girou como um peão, os joelhos cedendo, desabando no chão coberto de rubi aos meus pés. Os negros reunidos olharam com espanto, primeiro para Tori deitado ali, depois para mim, como se testemunhassem o impossível. Você me pediu para amarrar Turid, eu gritei. Veja. Abaixei-me ao lado dele e tirei o arnês de seu corpo e amarrei seus braços e pernas com força.
Como você fez com Shodar, agora faça o mesmo com Turílio. Apresente-o diante de Sus, amarrado em seu próprio arnês, para que ela possa ver com seus próprios olhos que um de você supera o primogênito. Quem é você? Sussurrou a mulher que havia sugerido a tarefa. Sou cidadão de dois mundos, capitão de um carter da Virgínia, príncipe da casa de Tardos Mors, Shedak de Hélio. Leve este homem à sua deusa, como eu disse, e diga a ela que, assim como humilhei Shodar e Turi, posso desafiar o mais poderoso de seus dators. Com minhas mãos, espada longa ou espada curta, invoco a flor de seus guerreiros para o combate. Venha, disse o oficial que me guardava. As ordens são rígidas, não pode haver atraso. Shodar, você também vem. Havia pouco desrespeito em seu tom. Testemunhar a facilidade com que lidei com Turida evidentemente conquistou meu respeito aos olhos dele. Durante toda a viagem de volta, ele caminhou ou ficou atrás de mim, com a espada curta desembainhada, mostrando deferência que raramente seria concedida a um mero escravo. A viagem de volta ao mar de Omian transcorreu sem intercorrências. Descemos o terrível poço no mesmo carro que nos trouxera à superfície, entramos no submarino e mergulhamos pelo longo túnel sob o mundo superior. Então, subindo novamente, chegamos à piscina de onde havíamos acessado pela primeira vez a passagem extraordinária de Omian para o Templo de Sus. Da ilha do submarino, viajamos em um pequeno cruzador para a distante ilha de Shador. Lá, uma pequena prisão de pedra guardava, guardada por meia dúzia de negros. Nenhuma cerimônia marcou nosso confinamento. Um abriu a porta da prisão com uma chave enorme, entramos, a porta fechada, a fechadura ralada e com o som veio a mesma sensação esmagadora de desesperança que senti na câmara do mistério sob os penhascos dourados. Então Tars Tarkas estava comigo. Agora eu estava totalmente sozinho. Pensamentos sobre o grande Tark e sua companheira Tuvia passaram pela minha mente. Mesmo que por algum milagre eles tivessem escapado e sido recebidos por uma nação amiga, que esperança eu tinha de sua ajuda? Ninguém em Barsoom sequer imaginou um lugar como este. Nem o conhecimento da localização da minha prisão teria ajudado. Quem poderia esperar chegar a este mar enterrado em face da poderosa marinha dos primogênitos? Minha situação era desesperadora. No entanto, resolvi tirar o melhor proveito disso. Levantando-me, sacudi o desespero que ameaçava me reivindicar e comecei a examinar minha prisão, determinado a explorar todos os cantos. Shodar sentou-se com a cabeça baixa em um banco baixo de pedra perto do centro da sala. Ele não falava desde que Suzu degradara. O prédio não tinha telhado, suas paredes se erguiam a cerca de 30 pés de altura. No meio do caminho havia algumas janelas pequenas e fortemente gradeadas. A prisão era dividida em várias salas por divisórias de 6 metros de altura. Nosso quarto estava vazio, embora duas portas levassem a outros aposentos. Entrei em um, encontrei-o vazio e continuei por vários outros até que, no último, descobri um jovem marciano vermelho dormindo no banco de pedra única mobília em qualquer uma das celas. Ele parecia o único outro prisioneiro. Enquanto ele dormia, inclinei-me para examiná-lo. Seu rosto era estranhamente familiar, mas eu não conseguia localizá-lo. Suas feições eram finamente formadas e, como seus membros e corpo graciosos, notavelmente belas. Ele era de pele muito clara para um homem vermelho, mas, por outro lado, um espécime típico e bonito de sua raça. Eu não acordei dormir na prisão é um presente inestimável, e muitas vezes vi homens se tornarem brutos furiosos quando roubados de alguns momentos preciosos. Voltando para minha cela, Shudar permaneceu sentado como eu havia deixado. Cara, eu disse, não adianta nada ficar deprimido. Não há vergonha em ser superado por John Carter. Você viu com que facilidade despachei Turi. Você viu isso antes, no convés do cruzador, quando matei 3 de seus camaradas. Eu gostaria que você tivesse me matado então, disse ele. Venha, venha. Eu exclamei. Há esperança. Nenhum de nós está morto. Somos grandes lutadores. Por que não conquistar nossa liberdade? Ele olhou para mim incrédulo. Você não sabe o que fala, respondeu ele. Issus é onipotente, onisciente. Ela ouve suas palavras e conhece seus pensamentos. Até mesmo sonhar em desafiar seus comandos é um sacrilégio. Apodrecer, Shodar, eu disse impacientemente. Ele se levantou horrorizado. A maldição de Sus cairá sobre você. Ele gritou. Em outro instante, você ficará ferido, contorcendo-se em agonia até a morte. Você realmente acredita nisso, Shodar? Eu perguntei. É claro. Quem ousaria duvidar? Eu duvido, eu disse, e mais, eu nego. Você me diz que ela pode ler meus pensamentos, mas os homens vermelhos possuem esse poder há séculos. Outro poder também eles podem proteger suas mentes para que ninguém possa lê-los. Aprendi o primeiro há muito tempo, o segundo eu nunca precisei, pois ninguém em Barsoom pode ler os aposentos privados da minha mente.
Sua deusa não pode ler meus pensamentos, nem os seus quando você está fora de vista a menos que você queira. Se ela tivesse sido capaz de ler o meu, temo que seu orgulho teria sofrido um choque severo quando obedecia ao seu comando de contemplar a visão sagrada de seu rosto radiante. O que você quer dizer? Ele sussurrou, quase inaudível. Quero dizer, eu disse que eu achava a criatura mais repulsiva e horrivelmente viu que meus olhos já viram. Por um momento, ele olhou para mim com horror, então, gritando blasfemador, ele se lançou. Eu não tinha vontade de golpeá-lo, nem precisava, ele estava desarmado e inofensivo. Quando ele gozou, peguei seu pulso esquerdo com a mão esquerda, coloquei meu braço direito em volta de seu ombro, bati abaixo de seu queixo com meu cotovelo e o forcei para trás na minha coxa. Ele ficou ali desamparado, olhando com raiva impotente. Chodar, eu disse, vamos ser amigos. Por um ano, possivelmente, podemos ficar confinados juntos nesta pequena sala. Lamento tê-lo ofendido, mas não poderia imaginar que alguém que sofreu com a cruel injustiça de Sus ainda acreditasse nela divina. Vou falar mais algumas palavras não para ferir, mas para que você possa ver que, enquanto vivermos, ainda somos mais donos de nosso destino do que qualquer Deus. Sus não me matou, nem está resgatando você do incrédulo que difamou sua beleza. Não, Chodar, sua e Sus é uma velha mortal. Uma vez livre de suas garras, ela não pode prejudicá-lo. Com seu conhecimento desta terra e meu conhecimento do mundo exterior, dois guerreiros como você e eu devemos ser capazes de conquistar nossa liberdade. Mesmo se morrêssemos tentando, não seria um destino mais nobre do que permanecer com medo servil de um tirano cruel e injusto, quer você a chame de deusa ou mortal? Ajudei Shodar a se levantar e o soltei. Ele não atacou novamente, nem falou. Ele caminhou até o banco, afundou e permaneceu perdido em pensamentos por horas. Muito mais tarde, ouvi um som suave na porta de outra câmara. Olhando para cima, vi o jovem marciano vermelho nos observando atentamente. Kaor, te chamei, na saudação marciana vermelha. Kaor, respondeu ele. O que você está fazendo aqui? Suponho que espero minha morte, disse ironicamente. Ele sorriu um sorriso corajoso e vencedor. Eu também, disse ele, enfrentarei meu momento em breve. Eu vi a beleza radiante de Sus há quase um ano. Muitas vezes me perguntei como sobrevivi à visão daquele semblante monstruoso. E sua barriga. Do meu primeiro ancestral, não há figura tão grotesca em todo o universo. Que eles chamem tal pessoa de deusa da vida eterna, deusa da morte, mãe da lua mais próxima e 50 outros títulos impossíveis verdadeiramente eu não posso compreender. Como você veio parar aqui? Eu perguntei. É bastante simples. Eu estava pilotando um batedor aéreo de um homem bem ao sul quando me ocorreu a ideia de procurar o mar perdido de Cruz, que diziam estar perto do Polo Sul. Devo ter herdado de meu pai um desejo feroz de aventura e um vazio onde meu senso de reverência deveria residir. Cheguei à região de gelo eterno quando minha hélice de bombordo travou, forçando-me a pousar para reparos. Antes que eu percebesse, o céu estava preto com voadores, e uma centena desses demônios primogênitos estavam descendo ao meu redor. Com espadas desembainhadas, eles vieram até mim, mas antes que eu caísse sob eles, eles provaram o aço da espada de meu pai. Fiz um relato de mim mesmo que sei que eu teria agradado se ele tivesse vivido para testemunhar isso. Seu pai está morto. Eu perguntei. Ele morreu antes que a bomba quebrasse, deixando-me entrar em um mundo que me tratou bem. Além de nunca ter tido a honra de conhecer meu pai, tenho sido feliz. Minha única tristeza agora é que minha mãe deve chorar por mim como ela lamentou meu pai por 10 longos anos. Quem era seu pai? Comecei a perguntar. Ele estava prestes a responder quando a porta externa de nossa prisão se abriu. Um guarda corpulento entrou, ordenando-lhe que passasse a noite em seus aposentos, trancando a porta atrás de si enquanto passava para a próxima câmara. É desejo de Sus que vocês dois fiquem confinados na mesma sala, disse o guarda ao retornar à nossa cela. Este escravo covarde de um escravo deve servi-lo fielmente, acrescentou ele, apontando para Shodar. Se ele não o fizer, você deve vencê-lo até a submissão. E Sus ordena que você amontoe sobre ele toda indignidade e humilhação imaginável. Com isso, ele nos deixou. Shodar ainda estava sentado com o rosto enterrado nas mãos. Fui até ele e coloquei a mão em seu ombro. Shodar, eu disse, você ouviu as ordens de Sus, mas não tema que eu as cumpra. Você é um homem corajoso. Se você deseja suportar perseguição e humilhação, essa é sua escolha, mas se eu estivesse em seu lugar, afirmaria minha masculinidade e desafiaria meus inimigos. Tenho pensado muito, John Carter, disse ele, sobre as ideias que você compartilhou algumas horas atrás.
Lentamente, juntei o que você disse que parecia blasfemo na época com que vi em minha vida e nem ousei contemplar por medo da ira de Sus. Agora acredito que ela é uma fraude, não mais divina do que você ou eu. Estou disposto a admitir que os primogênitos não são mais santos do que os santos terns, nem os santos terns mais santos do que os homens vermelhos. Toda a estrutura de nossa religião repousa sobre mentiras supersticiosas, impostas a nós por séculos por aqueles acima de nós, para seu próprio ganho e glorificação. Sou pronto para me livrar das correntes que me prendem. Sou pronto para desafiar a própria Jesus, mas de que adianta? Sejam deuses ou mortais, os primogênitos são uma raça poderosa e estamos tão presos como se já estivéssemos mortos. Não há escapatória. Já escapei de situações terríveis antes, meu amigo, respondi. E enquanto a vida permanecer em mim, não me desesperarei de escapar da ilha de Shador e do mar de Omean. Mas não podemos nem escapar das quatro paredes desta prisão, insistiu Shodar. Sinta esta superfície de Ciex, disse ele, atingindo a rocha sólida. E veja esta parede polida, ninguém poderia se agarrar a ela para chegar ao topo. Eu sorri. Esse é o menor dos nossos problemas, Shodar, eu disse. Posso garantir escalar a parede e levá-lo comigo, se você emprestar seu conhecimento dos costumes locais para escolher o melhor momento para a tentativa e me guiar até o poço que leva da cúpula deste mar abissal ao ar livre acima. A noite é nossa única chance pequena, pois então os homens dormem e apenas uma vigília cochilando permanece no topo dos navios de guerra. Nenhuma guarda é mantida nos cruzadores ou embarcações menores, e os dos navios maiores estão ocupados com seus próprios deveres. É noite agora. Mas, exclamei, não está escuro. Como pode ser noite? Ele sorriu. Você esquece que estamos muito abaixo do solo. A luz do sol nunca chega aqui. Não há luas ou estrelas no seio de Omian. O brilho fosforescente que você vê vem das rochas que formam a cúpula é sempre assim em Omian, assim como as ondas estão sempre rolando, sobre o mar sem vento. Na hora marcada da noite na superfície, os homens que servem aqui dormem, mas a luz permanece inalterada. Isso tornará a fuga mais difícil, eu disse, encolhendo os ombros, mas que graça há em fazer uma coisa fácil? Vamos dormir sobre isso esta noite, disse Shodar. Um plano pode vir com o amanhecer. Então nos jogamos no chão de pedra dura de nossa prisão e dormimos o sono de homens exaustos. Capítulo 11. Quando o inferno se soltou. Na manhã seguinte, Shodar e eu começamos a trabalhar em nossos planos de fuga. Primeiro, pedi que ele esboçasse o mapa o mais preciso possível das regiões polares do sul no chão de pedra de nossa cela, usando apenas as ferramentas rudimentares à nossa disposição, uma fivela do meu arnês e a ponta afiada da joia que eu havia tirado de Sator Trog. A partir disso, calculei a direção geral do hélio e sua distância da abertura que levava ao Mian. Em seguida, pedi que ele desenhasse um mapa de Umian, marcando claramente a localização de Shador e a abertura da cúpula que levava ao mundo exterior. Eu dei esses mapas até que eles ficaram gravados em minha memória. Com Shodar, aprendi os deveres e costumes dos guardas que patrulhavam Shador. Durante as horas de sono, apenas um homem estava de plantão por vez. Ele percorreu uma rota ao redor da prisão a cerca de 30 metros do prédio. Shodar explicou que o ritmo das sentinelas era lento, levando quase 10 minutos para uma única rodada. Isso significava que, por praticamente 5 minutos seguidos, cada lado da prisão ficou desprotegido enquanto a sentinela caminhava pelo lado oposto. Essas informações serão valiosas assim que sairmos, disse Shodar, mas nenhuma delas aborda a primeira e mais importante consideração. Vamos sair bem, eu ri. Deixe isso comigo. Quando faremos a tentativa? Ele perguntou. Na primeira noite, uma pequena embarcação está atracada perto da costa de Shador, respondi. Mas como você saberá se alguma embarcação está atracada lá? As janelas estão muito além do nosso alcance. Não é assim, amigo Shodar. Olhe. Eu pulei para as barras da janela em frente a nós e rapidamente examinei a cena do lado de fora. Várias pequenas embarcações e dois grandes navios de guerra estavam a 100 metros de Shador. Esta noite, pensei, quando estava prestes a contar a Shodar minha decisão, a porta de nossa prisão se abriu e um guarda entrou. Se ele me visse, nossas chances de fuga poderiam desaparecer instantaneamente, eles me colocariam em ferro se suspeitassem da agilidade que meus músculos terrestres me davam em Marte. O homem ficou de frente para o centro da sala, de volta para mim. 1,5 metros acima de mim estava o topo da divisória que separava nossa cela da próxima. Esta era minha única chance. Se ele se virasse, eu estava perdido. Eu não podia cair no chão sem ser visto sem bater nele. Onde está o homem branco? Gritou o guarda de Shodar. Isus comanda sua presença.
Ele começou a se virar, provavelmente para ver se eu estava em outro lugar da cela. Subi as barras de ferro da janela até que um pé encontrou o pé no peitoril. Então eu soltei e saltei para o topo da divisória. O que foi isso? Errou o guarda negro enquanto meu metal ralava contra a parede de pedra. Eu escorreguei e caí levemente no chão da próxima cela. Onde está o escravo branco? Ele chamou novamente. Eu não sei, respondeu Shodar. Ele estava aqui quando você entrou. Eu não sou seu guardião, vai encontrá-lo. O guarda resmungou algo incompreensível e destrancou uma porta para outra cela do outro lado. Escutei até que a porta se fechou atrás dele, então pulei mais uma vez no topo da divisória e caí na minha cela ao lado de um Shodar atônito. Você vê agora como vamos escapar. Eu sussurrei. Eu vejo como você pode, disse ele, mas não sou mais sábio sobre como devo passar por essas paredes. Certamente, não posso saltar sobre eles como você. Ouvimos o guarda se movendo de cela em cela. Finalmente, depois de completar suas rondas, ele entrou nas nossas. Quando seus olhos caíram sobre mim, eles se arregalaram em descrença. Pela casca do meu primeiro ancestral. Ele rugiu. Onde você esteve? Estou nesta prisão desde que você me colocou aqui ontem, respondi. Eu estava nesta sala quando você entrou. É melhor você verificar sua visão. Ele olhou fixamente, dividido entre raiva e alívio. Venha, disse ele. Isus comanda sua presença. Ele me levou para fora, deixando Shudar para trás. Vários outros guardas estavam lá, junto com o jovem marciano vermelho que ocupava outra cela em Shador. Nossa jornada para o templo de Sus repetiu o caminho do dia anterior. Os guardas mantiveram o menino vermelho e eu separados, então nossa conversa interrompida permaneceu inacabada. O rosto do jovem me assombrou. Havia algo estranhamente familiar em cada linha sua carruagem, maneira de falar, gestos. Eu poderia jurar que o conhecia, mas sabia que nunca o conhecia. Quando chegamos aos jardins de Sus, fomos levados para longe do templo, não para ele. O caminho serpenteava por parques encantados até uma poderosa muralha, com 30 metros de altura. Portões maciços se abriam para uma pequena planície, cercada pelas mesmas florestas esplêndidas que eu tinha visto no sopé dos penhascos dourados. Multidões de negros se moviam na mesma direção que nossos guardas. Entre eles se misturavam os homens-planta e os grandes macacos brancos com quem eu havia feito amizade. As feras selvagens se moviam pela multidão tão casualmente quanto cães de estimação. Se eles atrapalhassem, os negros os empurravam para o lado com força ou os golpeavam com a espada e os animais se afastavam com medo óbvio. Logo chegamos ao nosso destino, um vasto anfiteatro na extremidade da planície, cerca de meia milha além dos muros do jardim. Através de um enorme portão em arco, os negros entraram para tomar seus lugares, enquanto nossos guardas nos levaram a uma entrada menor perto de uma extremidade da estrutura. Passamos para um recinto sob os assentos, onde vários outros prisioneiros foram reunidos sob vigilância. Alguns usavam ferros, mas a maioria parecia intimidada pela presença de seus guardas, deixando poucas chances de escapar. Durante a viagem de Shador, não tive oportunidade de falar com meu companheiro de prisão, mas agora, dentro do recinto gradeado, a vigilância de nossos guardas diminuiu. Encontrei-me capaz de me aproximar do jovem marciano vermelho por quem sentia uma atração tão estranha. Qual é o propósito desta assembleia? Eu perguntei. Devemos lutar pelo entretenimento dos primogênitos ou é algo ainda pior? Faz parte dos ritos mensais de Sus, explicou ele, nos quais os homens negros limpam suas almas no sangue de estranhos. Se um negro é morto, isso prova sua deslealdade a Sus um pecado imperdoável. Se ele sobreviver, ele é considerado absolvido da acusação que o levou aos ritos em primeiro lugar. As disputas variam. Às vezes, vários de nós enfrentamos um número igual ou até o dobro de negros. Às vezes, lutamos sozinhos contra feras selvagens ou um renomado guerreiro negro. E se ganharmos? Eu perguntei. Ganhamos nossa liberdade? Ele riu amargamente. Liberdade. Para nós, a única liberdade é a morte. Ninguém que entra nos domínios dos primogênitos jamais sai. Se nos mostrarmos habilidosos, podemos lutar repetidamente. Se não, ele encolheu os ombros. Mais cedo ou mais tarde, morremos na arena. E você lutou com frequência. Muitas vezes, disse ele. É meu único prazer. Em quase um ano de ritos de Sus, fui responsável por talvez uma centena de demônios negros. Minha mãe ficaria orgulhosa se soubesse o quão bem eu defendi o legado de meu pai. Seu pai deve ter sido um guerreiro poderoso, eu disse. Conheci muitos dos guerreiros de Barson, eu posso tê-lo conhecido. Quem era ele? Meu pai era. Venham, calotes. Latiu um guarda áspero. Para o abate com você. Mãos ásperas nos empurraram pela encosta íngreme que levava as câmaras bem abaixo, que se abriam para a arena.
O anfiteatro, como tudo que eu tinha visto em Barsum, foi construído em uma escavação profunda. Apenas os assentos mais altos, formando um muro baixo ao redor do poço, se erguiam acima do nível do solo. A arena em si ficava bem abaixo. Abaixo do nível mais baixo de assentos corria uma série de gaiolas gradeadas no nível da superfície da arena. Fomos conduzidos a eles. Infelizmente, meu jovem companheiro não foi colocado na mesma gaiola que eu. Diretamente em frente a mim estava sentado o trono de Sus. A figura grotesca agachada ali, cercada por uma centena de donzelas escravas adornadas com joias. Tecidos com padrões brilhantes cobriam as almofadas nas quais eles se reclinavam. Em todos os quatro lados do trono, vários metros abaixo dele, estavam três fileiras sólidas de soldados fortemente armados, amontoados cotovelo a cotovelo. À sua frente estavam os altos dignitários deste falso céu negros reluzentes adornados com pedras preciosas, as insígnias de sua posição incrustadas em ouro em suas testas. De ambos os lados do trono, o anfiteatro estava cheio de pessoas de cima a baixo, tantas mulheres quanto homens, cada uma vestida com o traje elaborado de sua posição. Cada negro tinha de 1 a 3 escravos retirados dos terns e do mundo exterior. Entre os primogênitos, todos são nobres. Não há campesinato. Mesmo o soldado mais baixo é um deus, servido por escravos. Os primogênitos não trabalham. Os homens lutam, é seu dever sagrado morrer por Issus. As mulheres não fazem absolutamente nada. Os escravos os banham, vestem, alimentam e até falam por eles. Eu vi uma mulher sentar-se durante os ritos com os olhos fechados enquanto um escravo narrava os eventos da arena. O primeiro evento do dia foi o tributo a Issus. Isso marcou o fim para aqueles que testemunharam a glória divina da deusa um ano antes. 10 jovens, esplêndidas belezas das cortes dos poderosos Jedaks e templos dos santos Terns, serviram na comitiva de Sus por um ano. Hoje eles pagariam por essa honra com suas vidas, amanhã eles decorariam as mesas dos funcionários da corte. Um enorme negro entrou na arena com as jovens. Ele os inspecionou cuidadosamente, sondando membros e costelas, antes de selecionar um para liderar diante do trono de Sus. Ele falou com a deusa, que acenou com a cabeça. O negro ergueu as mãos em saudação, agarrou a garota pelo pulso e a arrastou para fora da arena por uma pequena porta sob o trono. Sus vai jantar bem esta noite, comentou um companheiro de prisão ao meu lado. O que você quer dizer? Eu perguntei. Aquela garota é o jantar dela, explicou ele. Observe com que cuidado o velho Tabi selecionou o mais rechonchudo e terno. Eu amaldiçoei a figura monstruosa em seu trono ornamentado, minha fúria fervendo. As feras selvagens se moviam pela multidão tão casualmente quanto cães de estimação. Se eles atrapalhassem, os negros os empurravam para o lado com força ou os golpeavam com a espada e os animais se afastavam com medo óbvio. Logo chegamos ao nosso destino, um vasto anfiteatro na extremidade da planície, cerca de meia milha além dos muros do jardim. Através de um enorme portão em arco, os negros entraram para tomar seus lugares, enquanto nossos guardas nos levaram a uma entrada menor perto de uma extremidade da estrutura. Passamos para um recinto sob os assentos, onde vários outros prisioneiros foram reunidos sob vigilância. Alguns usavam féus, mas a maioria parecia intimidada pela presença de seus guardas, deixando poucas chances de escapar. Durante a viagem de Chador, não tive oportunidade de falar com meu companheiro de prisão, mas agora, dentro do recinto gradeado, a vigilância de nossos guardas diminuiu. Encontrei-me capaz de me aproximar do jovem marciano vermelho por quem sentia uma atração tão estranha. Qual é o propósito desta assembleia? Eu perguntei. Devemos lutar pelo entretenimento dos primogênitos ou é algo ainda pior? Faz parte dos ritos mensais de Sus, explicou ele, nos quais os homens negros limpam suas almas no sangue de estranhos. Se um negro é morto, isso prova sua deslealdade a Sus, um pecado imperdoável. Se ele sobreviver, ele é considerado absolvido da acusação que o levou aos ritos em primeiro lugar. As disputas variam. Às vezes, vários de nós enfrentamos um número igual ou até o dobro de negros. Às vezes lutamos sozinhos contra feras selvagens ou um renomado guerreiro negro. E se ganharmos? Eu perguntei. Ganhamos nossa liberdade? Ele riu amargamente. Liberdade. Para nós, a única liberdade é a morte. Ninguém que entra nos domínios dos primogênitos jamais sai. Se nos mostrarmos habilidosos, podemos lutar repetidamente. Se não, ele encolheu os ombros. Mais cedo ou mais tarde, morremos na arena. E você lutou com frequência. Muitas vezes, disse ele. É meu único prazer. Em quase um ano de ritos de Sus, fui responsável por talvez uma centena de demônios negros. Minha mãe ficaria orgulhosa se soubesse o quão bem eu defendi o legado de meu pai. Seu pai deve ter sido um guerreiro poderoso, eu disse.
Conheci muitos dos guerreiros de Barsum, eu posso tê-lo conhecido. Quem era ele? Meu pai era. Venham, calotes. Latiu um guarda áspero. Para o abate com você. Mãos ásperas nos empurraram pela encosta íngreme que levava as câmaras bem abaixo, que se abriam para a arena. O anfiteatro, como tudo que eu tinha visto em Barsum, foi construído em uma escavação profunda. Apenas os assentos mais altos, formando um muro baixo ao redor do poço, se erguiam acima do nível do solo. A arena em si ficava bem abaixo. Abaixo do nível mais baixo de assentos corria uma série de gaiolas gradeadas no nível da superfície da arena. Fomos conduzidos a eles. Infelizmente, meu jovem companheiro não foi colocado na mesma gaiola que eu. Diretamente em frente a mim estava sentado o trono de Sus. A figura grotesca agachada ali, cercada por uma centena de donzelas escravas adornadas com joias. Tecidos com padrões brilhantes cobriam as almofadas nas quais eles se reclinavam. Em todos os 4 lados do trono, vários metros abaixo dele, estavam 3 fileiras sólidas de soldados fortemente armados, amontoados cotovelo a cotovelo. À sua frente estavam os altos dignitários deste falso céu negros reluzentes adornados com pedras preciosas, as insígnias de sua posição incrustadas em ouro em suas testas. De ambos os lados do trono, o anfiteatro estava cheio de pessoas de cima a baixo, tantas mulheres quanto homens, cada uma vestida com o traje elaborado de sua posição. Cada negro tinha de 1 a 3 escravos retirados dos terns e do mundo exterior. Entre os primogênitos, todos são nobres. Não há campesinato. Mesmo o soldado mais baixo é um deus, servido por escravos. Os primogênitos não trabalham. Os homens lutam, é seu dever sagrado morrer por isso. As mulheres não fazem absolutamente nada. Os escravos os banham, vestem, alimentam e até falam por eles. Eu vi uma mulher sentar-se durante os ritos com os olhos fechados enquanto um escravo narrava os eventos da arena. O primeiro evento do dia foi o tributo a Isus. Isso marcou o fim para aqueles que testemunharam a glória divina da deusa um ano antes. 10 jovens, esplêndidas belezas das cortes dos poderosos Jedats e templos dos santos Terns, serviram na comitiva de Isus por um ano. Hoje eles pagariam por essa honra com suas vidas, amanhã eles decorariam as mesas dos funcionários da corte. Um enorme negro entrou na arena com as jovens. Ele os inspecionou cuidadosamente, sondando membros e costelas, antes de selecionar um para liderar diante do trono de Sus. Ele falou com a deusa, que acenou com a cabeça. O negro ergueu as mãos em saudação, agarrou a garota pelo pulso e a arrastou para fora da arena por uma pequena porta sob o trono. Sus vai jantar bem esta noite, comentou um companheiro de prisão ao meu lado. O que você quer dizer? Eu perguntei. Aquela garota é o jantar dela, explicou ele. Observe com que cuidado o velho Tabi selecionou o mais rechonchudo e terno. Eu amaldiçoei a figura monstruosa em seu trono ornamentado, minha fúria fervendo. Não fume, avisou meu companheiro. Você verá muito pior do que isso se sobreviver até mesmo um mês entre os primogênitos. Virei-me bem a tempo de ver o portão de uma gaiola próxima se abrir e 3 macacos brancos monstruosos pularem na arena. As meninas se encolheram juntas em um aglomerado aterrorizado no centro do recinto. Um se ajoelhou, com os braços estendidos em um gesto de súplica em direção a Jesus, mas a deusa hedionda apenas se inclinou mais para frente, sua antecipação do espetáculo que se aproximava grotescamente aumentada. Os macacos avistaram as donzelas amontoadas e aterrorizadas e, com gritos demoníacos de frenesi selvagem, atacaram. Uma onda de fúria surgiu através de mim. A cruel covardia dessa criatura bêbada de poder, cuja mente distorcida concebera tais horrores, despertou cada grama de meu ressentimento e masculinidade. Uma névoa vermelha e sangue, anunciando a morte de meus inimigos, nadou diante de meus olhos. O guarda se agachou diante do portão aberto da minha gaiola. As barras eram desnecessárias aqui e as pobres vítimas nunca teriam ousado correr para a arena, apontadas por decreto divino como sua armadilha mortal. Um único golpe deixou o guarda negro inconsciente na areia. Pegando sua espada longa, saltei para a arena. Os macacos estavam quase sobre as meninas, mas alguns saltos poderosos me levaram ao centro do chão coberto de areia. Por um momento, o silêncio reinou. Então um grito selvagem irrompeu das gaiolas dos condenados. Minha espada longa girou no ar e um dos grandes macacos caiu, sem cabeça, aos pés das garotas desmaiadas. Os macacos restantes se viraram para mim. Da cauda do meu olho, vi uma vintena de guardas correndo pela areia brilhante em minha direção. Então uma figura saiu de uma das gaiolas atrás deles, era o jovem vermelho que tanto me fascinava. Ele parou por um momento diante das gaiolas, com a espada erguida. Venham, homens do mundo exterior. Ele gritou. Vamos fazer nossas mortes valerem a pena e, com este guerreiro desconhecido às nossas costas,
transformar o tributo a Isus de hoje em uma orgia de vingança que coará através dos tempos e empalidecerá as peles negras a cada recontagem de seus ritos. Ver. As prateleiras do lado de fora de suas gaiolas estão cheias de lâminas. Sem esperar pela resposta deles, ele saltou em minha direção. De todas as gaiolas que continham homens vermelhos veio um rugido estrondoso. Os guardas internos caíram sob turbas uivantes, e as gaiolas vomitaram seus presos em chamas com o desejo de matar. As prateleiras do lado de fora foram despojadas das espadas destinadas aos combates dos prisioneiros, e um enxame de guerreiros determinados surgiu em nosso auxílio. Os macacos imponentes de 15 pés já haviam caído diante da minha espada, mesmo quando os guardas ainda estavam a alguma distância. O jovem vermelho os perseguiu de perto. Atrás de mim estavam as meninas e, embora eu lutasse por sua proteção, estava pronto para encontrar a morte, determinado a deixar uma marca lendária na terra dos primogênitos. Fiquei maravilhado com a velocidade do jovem marciano. Eu nunca tinha visto tanta agilidade em nenhuma de suas raças. Seus saltos rivalizavam com aqueles que meus músculos terrestres haviam produzido, o que havia conquistado a admiração dos marcianos verdes há muito tempo em minha primeira chegada a Marte. Antes que os guardas me alcançassem, ele atacou por trás. Julgando o mau número de ataques, os inimigos se viraram e eu os corri de lado. Na enxurrada de combate, mal notei nada além dos movimentos de meus inimigos imediatos, mas aqui e ali tive vislumbres de uma espada reluzente e uma figura ágil. Ele se movia com uma graça e precisão que me enchiam de orgulho e admiração. No rosto bonito do garoto havia um sorriso sombrio e zombeteiro, seu estilo de luta estranhamente parecido com o meu. Talvez tenha sido esse parentesco em combate que despertou minha afeição por ele, mesmo quando sua espada causou estragos entre os negros. Lutei como já havia lutado inúmeras vezes antes, evitando golpes perversos, depois enfiando minha espada profundamente no coração de um oponente antes de mergulhar na garganta do próximo. Estávamos em nosso ritmo quando um grande corpo de guardas pessoais de Sus entrou na arena. Eles atacaram com gritos ferozes e, de todos os lados, os prisioneiros armados enxamearam para encontrá-los. Por meia hora foi como se o próprio inferno tivesse se soltado. Dentro das paredes da arena, uma massa caótica de combatentes uivantes, xingando e manchados de sangue se chocou, a espada do jovem vermelho nunca parou de piscar ao meu lado. Lentamente, com comandos repetidos, reuni os prisioneiros em uma formação áspera, formando um círculo rudimentar ao redor das garotas condenadas. Muitos caíram de ambos os lados, mas a maior devastação ocorreu entre os guardas de Sus. Vislumbrei mensageiros correndo rapidamente pela plateia. Ao seu sinal, os nobres desembainharam suas espadas e saltaram para a arena. Eles claramente pretendiam nos esmagar por números absolutos. Então avistei Isus inclinando-se para a frente em seu trono. Seu rosto grotesco se contorceu em uma careta de ódio e raiva, mas pensei ter visto um lampejo de medo ali. Foi essa expressão que me preparou para o que veio a seguir. Rapidamente, ordenei que 50 dos prisioneiros recuassem e formassem um círculo protetor ao redor das donzelas. Fique aqui e guarde-os até eu voltar, ordenei. Virando-me para aqueles que formavam a linha externa, gritei: Abaixo, Isus! Siga-me até o trono. Vamos nos vingar de onde for devido. O jovem marciano vermelho ao meu lado foi o primeiro a gritar: Abaixo, Isus! E de todos os lados ergueu-se um coro rouco: Ao trono! Para o trono! Como um só, avançamos, uma força de combate imparável, pisoteando os corpos de inimigos mortos e moribundos em direção ao trono radiante da divindade marciana. Os guerreiros mais ferozes do primogênito saíram da plateia para deter nosso avanço, mas nós os cortamos como se fossem feitos de papel. Para os assentos, alguns de vocês. Eu gritei quando nos aproximamos da parede de barreira da arena. 10 de nós podem assumir o trono, pois vi que a maioria dos guardas disso já havia entrado na briga na arena. De ambos os lados, os prisioneiros saltavam sobre o muro baixo, espadas pingando, ansiosos pelas vítimas lotadas que os esperavam. Em instantes, o anfiteatro explodiu com os gritos dos moribundos, o choque de armas e os gritos vitoriosos dos sobreviventes. Lado a lado, o jovem vermelho e eu, junto com uma dúzia de outros, lutamos para chegar ao pé do trono. Os guardas restantes, reforçados por altos dignitários e nobres dos primogênitos, se aproximaram entre nós e Sus, que se inclinou para a frente em seu banco de serapuz esculpido, gritando comandos e lançando maldições contra qualquer um que ousasse profanar sua divindade. Os escravos trêmulos ao seu redor observavam com os olhos arregalados, incertos se deviam orar por nossa vitória ou derrota.
Várias filhas orgulhosas dos guerreiros mais nobres de Barsuma apreenderam espadas caídas e atacaram os guardas de Sus, mas foram rapidamente abatidas mártires gloriosos de uma causa sem esperança. Os homens conosco lutaram bravamente, mas nunca desde estar Starkas e eu lutamos lado a lado contra o Arun no fundo do Mar Morto, vi dois homens lutarem com habilidade e ferocidade implacáveis como o Jovem Vermelho e eu lutamos diante do trono de Sus, deusa da morte e da vida eterna. Um por um, aqueles entre nós e o banco de Serapo